Dona Jana Bianchi, estou eu aqui no Tipo uma Terapia fazendo uma apresentaçãozinha. Por quê? Porque você acabou de me pedir para eu explicar para esse povo que está nos ouvindo aqui o que é o Tipo uma Terapia. Eu não faço a mínima ideia do que falar. Caramba, Parabéns a você. apresenta. Esse é um projeto, se você está ouvindo esse podcast, seja bem-vindo a Tipo uma Terapia. Tipo terapia é o quê? O que o nome diz. Não é uma terapia, mas é terapêutico, entendeu? E aí, o que a gente faz? A gente Então, eu pega posso os dizer textos... assim, você está ouvindo Tipo uma Terapia. Não é terapia, Pode. mas é terapêutico. É Exatamente. isso? É Viu? isso que Você você quer? sabia. É Você isso, sabia fazer a cara. apresentação. Oh, Exatamente. aí, ó. Pronto, então é isso. Se vocês estão aqui ouvindo, vocês estão prestes a testemunhar uma sessão terapêutica, que não é uma Uma terapia. sessão terapêutica. Que não é uma terapia, mas é quase tipo uma terapia, entendeu? Exato. E, ó, quero ninguém chorando hoje não, hein, dona Jana? Ah, não prometo. Qual é o Ou tema ainda de mais hoje? Qual é o hoje. tema de hoje? Fala pra mim. Hoje o tema é solidão. 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 E o título da história, né, que leremos hoje, do texto que leremos hoje é Só. Escrito por Jana Bianchi. Para quem não sabe, todos os encontros aqui do nosso Tipo uma Terapia são baseados em textos que estão lá no nosso boletim de ocorrência, textos do Fui Ali Viver a Vida e Morri de Amores, que já vai mudar para Fui Ali Viver de Escrita e Morri de Fome. Certo, Jana? Certo, ainda mais que a gente estava conversando disso em off, inclusive, se você não sabe, em off a gente conversa com quem está participando ao vivo, uma terapia, que é toda segunda-feira, exceto a primeira segunda-feira do mês, das 8 às 9 e pouquinho, certo? Exatamente. Na primeira segunda-feira a gente está aprontando outras coisas. Se vocês não sabem do que a gente está falando, vão ficar sem saber agora, porque a gente não está aqui para ficar falando tudo, né, dona Jana? Vamos priorizar também o que estamos fazendo aqui e vamos direto para a leitura do seu texto. Hoje você vai fazer ler também? Ah, vou, né? Porque eu já vou falar bastante, aí você lê. Ah, é assim então. É. É assim, tá. E você vai falar que você está num local diferente hoje? Que a gente fez uma dança dos cômodos, não é nem uma dança das cadeiras, né? Eu vou até aqui dar um vislumbre diferente para quem está ao vivo. Eu vou tirar o blur aqui da minha Vai tirar o blur. Olha, que arrumado. Tô vendo aqui, tá arrumadinho, né? Não tá tão bagunçado. Essa aqui é a nossa sala, porque minha estação de trabalho veio para a sala, porque é onde temos o ar-condicionado. Porque no momento está batendo 35 graus. Tem o ar-condicionado que funciona bem. Exato, exatamente. É isso. Está batendo aí 35 graus no meio do dia. Então, o que a gente faz? A gente está vivendo nesse cômodo que, segundo a minha mãe, segundo a Fer Castro, inclusive, estava falando para ela, falou que tem que chamar de loft. Agora a gente mora no loft. Porque a sala, a cozinha, que a mesa da cozinha tá ali, o meu escritório tá aqui, a nossa cama tá aqui. Então, é um loft. A gente tá vivendo aqui, tem só um escritório e um... Assim, eu não queria estragar o seu discurso, mas no Meyer não existe loft. Só para você saber que isso não é uma possibilidade aqui, tá? No subúrbio do Rio não existe esse termo, né? Não acho que seja apropriado, mas tudo bem. Tudo bem, a gente pode nomear aí como a gente quiser, dentro da nossa fantasia aqui da Fantástica Casa, mas sinto lhe dizer que não temos essa opção aí para carregar, né, como a nossa alcunha. Não, tudo bem, sem problemas. Mas o que importa é que estamos aqui, agora no fresquinho, daqui a pouco o Diogo ligou o ar antes da live, desligou lá, porque já tá um calor infernal, não adiantou nada. Ah, já tá. Já aqui tá no Meyer, você não pode ligar dois ar-condicionados na nossa casa, porque senão dá curto, entendeu? Então, a gente tem que priorizar. Mas o que você pode fazer, meu bem, é você liga daqui a pouco, eu desligo aqui, você só me avisa. Não, deixa aí que a gente vai dormir aí mesmo, então tá tranquilo, tá de boa. Então. Mas eu vou começar a leitura, Vamos lá. Jana, do nosso queridinho Só. Nesse é o segundo texto, foi o segundo texto que você lançou lá no nosso boletim de ocorrência. E vou começar com Às vezes eu me sinto só, mesmo muito bem acompanhada. Você quer já comentar alguma coisa dessa primeira linha? Porque é uma primeira linha muito impactante. Sim, não, vou comentar rapidamente que eu vou falar assim, esse meu texto é um texto sobre solidão, mas não é um texto sobre não ter pessoas com as quais compartilhar a vida. Então não é uma solidão, não tenho, minha família não me apoia, não tenho amigos, pelo contrário, eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito bem acompanhada, tanto com a minha família, que é muito próxima, né? Eu sou muito próxima dos meus pais, da minha irmã, da minha prima, dos meus tios, então eu tenho muita proximidade, sim,
real com essas pessoas. São pessoas importantes para mim. Tenho muitos amigos próximos da escrita e de fora da escrita, pessoas que, né, me acompanham, mas eu me sinto só. Então, às vezes, né? Então, essa é uma questão aí que vai além da solidão pura da coisa de, ai, não tenho ninguém por perto, não tenho com quem conversar, enfim, com quem me abrir, sabe? Não é isso. Perfeito. Ou seja, às vezes eu me sinto só, mesmo muito bem acompanhada. Não me leve a mal. Nunca me faltou colo de mãe, de pai, um ombro amigo ou fraternal no plano físico ou virtual. Nunca faltou gente para aplaudir meus sucessos, repercutir os devaneios que coloco no papel ou me dizer palavras bonitas, verdadeiras ou não. Não me falta mais um amor paciente, companhia tanto para as desventuras diárias da vida, quanto para as explorações mais profundas de quem eu sou. Isso foi o que eu acabei de falar, né? Então, eu estou explicando aí que, apesar de eu falar que às vezes eu me sinto só, não significa que eu não tive não tenho essas pessoas, tanto pessoas próximas para ouvir o que eu tenho para dizer, enfim, para me apoiar em momentos difíceis ou comemorar coisas boas. E também eu tenho, acho que um privilégio, assim, de ter muitas pessoas que me seguem, que me acompanham o meu trabalho, né? Então, como eu sempre me expus nas redes sociais, assim, tanto como escritora quanto tradutora, tem muita gente que está sempre falando de mim, me enaltecendo, assim, de certa forma. Então, eu me sinto muito querida, no geral, assim, mesmo de pessoas que não são necessariamente próximas. Eu tenho pessoas muito próximas, que são, né, ótimos amigos e familiares, e eu tenho também pessoas que me seguem e que comentam minhas coisas e que, enfim, participam ali da minha vida, mesmo que de uma forma mais distante, assim, né? E também, apesar de eu ter tido um tempo, assim, ter passado boa parte, né, da minha vida adulta, assim, solteira ou em relacionamentos muito curtos, não me falta mais um amor paciente, né? Então, acho que tenho um meu benzinho que me escuta, é uma companhia para minha vida e tudo mais. Então, não é também esse tipo de solidão que eu estou falando. Já foi também. Entendi. Mas você está falando de solidão. Apesar de não ser esse tipo, você está falando de solidão. Estou falando. Beleza. Podemos prosseguir? Pode. Mas tenho uma solidão enraizada aqui dentro. Uma que vira e mexe, brota e cresce por mais que eu feche as janelas para não deixar a luz do sol entrar. Às vezes, tenho a impressão de que ela mora bem no forame cigomático-facial. Cigomático-facial. Tá, mandou. Cigomático-facial, onde é nutrida pelas lágrimas das inúmeras catástrofes improváveis, patrocinadas pela minha ansiedade natal. Em outras, sinto que se instalou entre os músculos intertransversários lombares e de lá não quer mais sair, se espreguiçando e me chutando os rins quando vê que está tudo calmo ou bom demais. Cheguei à conclusão que eu deveria ter lido esse texto antes, novamente, para me preparar para essas pegadinhas que você colocou aqui, tá? Você então, não sabia que ia ter termos técnicos, né? Eu sabia, médicos. Mas havia garoteado. Entendi. Eu também tinha esquecido. Se eu tivesse que ler, eu também não teria falado forame zigomático facial. Mas enfim, essa parte é uma brincadeirinha, obviamente, mas eu quis meio que mexer com a coisa de que é uma solidão que, vocês vão ver nesse texto, talvez, ela não é muito explicável, não é uma coisa que eu sei explicar. Assim, eu sei mais ou menos chegar no que ela é, assim, quando eu penso nisso, quando eu externalizo, mas ao mesmo tempo é uma coisa que não existe um lugar certo, né? Eu quis fazer essa brincadeirinha meio anatômica, assim, porque é uma coisa que eu acho que às vezes eu sinto de formas diferentes, e por mais que eu tente precisar exatamente o que essa solidão, por que ela existe e de onde ela vem, não é tão nítido assim, é uma coisa mais. E aí eu achei que valia brincar com essas coisas anatômicas que são meio insondáveis e são meio estranhas e são estranhas, mas ao mesmo tempo são lugares muito específicos do corpo, né? Então, o forame zigomático-facial é um osso do rosto, assim. E o músculo intertransversário lombar é um músculo nas costas, né? Então, enfim, eu quis brincar um pouco com isso. E aí eu coloquei também uma questão aí que é o meu famoso diagnóstico. Então, acho que essa solidão tem muito a ver com a minha ansiedade diagnosticada e agora sendo tratada e tudo mais. Quem é ansioso sabe que é uma coisa que
você ameniza, você aprende a conviver, você, enfim, toma remédio, você faz, enfim, terapia ou outros tipos de tratamento, mas ela tá sempre ali à espreita, né? A gente não consegue meio que mutar completamente a voz da ansiedade, assim, ela é uma coisa que ela permanece ali, e eu acho que ela meio, eu até falei, né, ela é nutrida pelas lágrimas das inúmeras catástrofes improváveis, então essa ansiedade, ela tem muito a ver com panoramas que eu invento na minha cabeça, que são muito fonte não, né, que são muito resultado da ansiedade, que ela faz isso, né, ela faz a gente inventar, enfim, catástrofes e fins do mundo que não existem, né, assim, por mais que haja uma situação ali complicada, a gente meio que, a ansiedade faz a gente exacerbar isso na nossa cabeça, que inclusive é o que eu fecho esse bloco com isso. Talvez seja só coisa da minha cabeça. Só isso. Não, Então, a ansiedade é coisa da sua cabeça, dona Jana? É isso que você está me dizendo? não, assim, sim, né? A ansiedade é uma coisa da minha cabeça. Eu diria que em alguns momentos é boa parte da minha cabeça. Mas, assim, a ansiedade faz a gente imaginar coisas que só estão na nossa cabeça. Isso torna elas menos reais ou menos impactantes? Acho que não. Assim, elas estão na minha cabeça e eu estou convivendo com elas. Então, tipo, não é como se. Ah, tá na minha cabeça, então beleza. Então posso relaxar porque não é real, entendeu? Mas eu tenho aqui uma pergunta, um questionamento. Mande. Se a ansiedade está dentro da sua cabeça, por que tratá-la na terceira pessoa? A ansiedade, tipo assim, não é eu mesma? Essa é a minha pergunta. Não, Por quê? não acho que não. Porque a ansiedade, por que a gente tem que, né, Não é. terceirizar essa questão aí? Não, verdade, não existe essa. Mas é que nem a gente fala assim, ah, dor de estômago. A dor de estômago não sou eu, a dor de estômago tá ali, ou sei lá, a dor de cabeça, ela tá ali, não sou eu, entendeu? Ela é uma coisa que faz parte de mim, né? Tipo, é o meu corpo, de certa forma, se rebelando contra mim. Então, tipo, uma dor de estômago é o seu estômago se rebelando contra você. A ansiedade é a sua cabeça falando. Tem muita referência a você e suas posses aí na sua fala, hein, dona Jana? Muito possessivos. Meu estômago, minha cabeça, minha dor de cabeça, a mim. O que está acontecendo? Não, mas é porque é isso, né? Estamos falando da ansiedade, estamos falando o cerne do seu ser, do meu ser. O cerne do seu ser. O cerne do meu ser. Isso. Gostei, Que agora gostei. Denunciando a minha natureza, minhas origens. E essa foto aqui? Conta um pouquinho pra Essa gente foto, sobre para essa quem não foto. está vendo, para quem está ouvindo o podcast, é a foto da nossa mesa já posicionada na sala. Antes dessa revolução aqui, ela não está nesse lugar onde ela está hoje. Nessa foto, ela está mais para lá, estava mais para lá. Mas ela já estava na nossa sala, porque foi no fim do ano, né, que a gente trouxe a mesa para a sala, também para confraternizar e tudo. A gente gostou, porque também a gente já usava o ar-condicionado no começo do ano, e a gente começou a usar. E essa mesa aí tá uma mesa vazia, né? Então, é uma mesa para trazer essa ideia do solidão, talvez. E falta uma cadeira também. E falta uma cadeira, que no caso foi uma cadeira que eu quebrei. Limpando a cozinha, eu botei ela em cima da mesa e ela desmontou. Entendi, dona Jana. Mas, continuando aqui, eu não sou daqui. Não estou falando do Rio de Janeiro, do Brasil, do planeta Terra. Estou falando de um lugar onde as pessoas não pensam demais. Ou, se pensam demais, é só de vez em quando. Um lugar onde respirar é só deixar o ar entrar, circular por onde tem que circular e sair. Onde a voz já deixa a boca na altura adequada. E para dormir, basta fechar os olhos, colocar a cabeça no travesseiro e sentir o sono chegar. Onde ser amado é fácil, sem precisar pedir. Aí acho que aqui eu começo a delinear um pouco mais o que eu quero dizer quando eu falo que eu me sinto só, assim. A Puma falou aqui no chat que eu amei esse parágrafo, coraçãozinho. É muito bom. Mas eu acho que, tipo, é isso, assim, eu acho que quando eu falo do eu não sou daqui, primeiro que foi uma brincadeira com um ponto que eu achei que as pessoas conheciam, mas eu perguntei pro Diogo e ele não conhecia. Mas eu acho que outras pessoas conhecem, porque ele é uma música também, agora eu nem lembro de quem que é do... Deixa eu ver, pra falar certo. Do Caetano, tá? É o Caetano que canta, mas é um ponto. E essa música assim, ele fala: eu não sou daqui, marinheiro só.
Eu não tenho amor, marinheiro só, eu sou da Bahia, marinheiro só de São Salvador. E ele fala, é uma história de um marinheiro falando que ele é só porque ele não é dos lugares, né? Tipo, um marinheiro que tá sempre navegando. Não é exatamente o tipo de solidão que eu sinto, que as pessoas, né, que têm essa vida nômade, acho que com Constância falam sobre isso. A Jéssica falou que ela conhece esse ponto, mas eu fiz essa brincadeira do eu não sou daqui, e depois eu faço mais uma brincadeira com essa música também. Mas a ideia era falar justamente sobre essa coisa de eu, às vezes, sentir que cada um tem suas questões e tudo mais, mas eu acho que eu tenho algumas coisas que eu vejo comigo que a maior parte das pessoas não é afligida por aquela questão, assim, sabe? Que tem a ver com ansiedade também, né? Então, tipo, às vezes, sei lá, eu percebo que eu tô super consciente da minha respiração, do jeito que eu respiro, do jeito que eu falo, e eu não consigo dormir à noite. Tipo, agora tá bem melhor, até porque eu estou medicada, no caso, mas às vezes, assim, é aquela coisa de deitar na cama e começar, de novo, catástrofes improváveis se desenrolando e virando outras catástrofes e virando preocupações que eu não precisava ter, porque elas, né, não existem, não são coisas que podem me machucar. Sabe aquela brincadeira do meme? Tal coisa não existe e não pode me machucar. É tipo isso. E aí eu acho que eu estava dizendo justamente que essa sensação de solidão, acho que vem desse fato de que, claro que eu sei que tem outras pessoas que passam pela mesma coisa que eu, tem outras pessoas que são diagnosticadas com ansiedade, quem não tem, na verdade, né? Acho que, sei lá, das pessoas mais próximas de mim, todas têm um nível de ansiedade. Mas eu acho que parece que tem algumas coisas que são só eu que preciso lidar com aquilo, entendeu? Tipo, sozinha. Tipo, não porque é uma coisa só minha, assim, é porque é uma coisa que as pessoas não entendem. Se eu falar, tipo, ai, caralho, eu não sei falar na altura correta. Às vezes eu tô berrando e eu não tô percebendo, porque eu, tipo, sei lá, eu tô falando alto, eu tô me exaltando, assim, de certa forma, e eu não percebo. E aí depois eu, caralho, que loucura é essa? Porque eu tô falando nessa altura, entendeu? Então é isso, eu acho que, tipo, essa questão de, tipo, não ter outras pessoas, assim, ter pessoas, obviamente, que passam pela mesma coisa, mas a maior parte das pessoas que me cercam talvez não entendam isso da mesma forma que eu entendo, entendeu? E aí isso é uma certa forma, uma solidão de, tipo, não ter com quem entende. Porque acho que muitas pessoas hoje são empáticas, a gente pode conversar e as pessoas vão, pô, verdade, difícil, isso e tudo mais, mas se você não vive algumas coisas, acho que é difícil de você compreender os impactos, assim, principalmente porque são coisas que desvelam maluquices na minha própria cabeça. E ninguém tá dentro da minha própria cabeça vendo essas maluquices se desenrolarem, porque parte delas eu externalizo para quem tá mais próximo de mim, inclusive Diogo, pobre, sempre ouvindo as Por quê? catástrofes. Não, não é ser pobre. Por que pobre? Não é pobre, né? Pobre, coitado. Coitada. Mas é isso. Entendi. Bom, vou só ler o próximo parágrafo para a gente poder dar uma fechada aqui, tá? Sei que todo mundo mora num mundinho muito seu, mas tem dias que sinto que o meu é tão virado do avesso que não cabe nem eu. Agora que eu vi que fez uma rima, não foi intencional, tá? Não foi, tem certeza Não que não foi, foi não foi. intencional? Intencional não foi, né? Mas não acho ruim, não acho ruim. Não, mas Mas é isso, assim, acho que eu já meio que resumi o Uhum. que eu tava falando sobre isso, né? Que, tipo, eu sei que todas as pessoas têm seus devaneios, as suas maluquices, né? Mas a gente sempre acha que o nosso é pior, obviamente, né? Natureza, a gente sempre pensa que é natural. A gente sempre pensa que, tipo, não, só eu sou a mais surtada desse rolê, entendeu? Acho que todo mundo tem esse. Ou não, talvez eu tô falando que tá todo mundo assim. Não, Jana, a gente não pensa isso. Então, essa que é a questão, porque eu, pelo menos, ao ler o seu texto, existem pontos de identificação ali. É claro que você colocou coisas que são muito suas, né? Mas quando a gente fala sobre ansiedade, né? E aí é muito doido, porque a gente tem essa tendência a se referir à ansiedade, né? Na terceira pessoa mesmo, né? Então, ansiedade. Mas aí chega um ponto em que você começa a falar a minha ansiedade. Aí você se apropria dela, porque você entende que a sua ansiedade, ela é muito sua. Ela funciona de uma maneira muito peculiar, assim. Sim. Então, acho que essa é a grande questão, assim, de a gente entender
como a nossa ansiedade funciona. E aí, uma vez que você entende como a sua ansiedade funciona, você entende também que a sua ansiedade é você. Uhum. É a sua cabeça. É como você funciona, é como você tende a lidar com as coisas. Uhum. Só que chega um momento no qual, se você se conhece, você já não deixa que essa ansiedade tome rumos que acabam sendo tão prejudiciais a você. No seu caso, você menciona aí essa solidão que é, às vezes, você ter essa dificuldade em lidar com a ansiedade, mas você não tem com quem trocar, sabe? Porque é uma coisa muito sua. É um processo muito seu, né? Então você fica nessa de, pô, cara, o que eu faço agora? Eu tenho consciência de que isso aqui me prejudica, isso daqui, de certa forma, afeta negativamente aqui relações, afeta negativamente o meu relacionamento comigo, mas ainda assim eu não sei o que fazer. Isso é um processo muito solitário, né? Sim, exatamente. Não, é exatamente Seguimos? isso. Seguimos. Falou melhor do que eu poderia ter falado. Não, você já escreveu muito bem escrito aqui. E temos mais um pedacinho aqui só antes de prosseguir. Acho que é só fazer exercícios físicos, me alimentar direito, tomar os remédios direitinho e descansar. Só isso. Isso. Ah, e aí, assim, nem falei, né? Mas eu quis fazer essa brincadeira também, que todos os blocos terminam com só isso. Que é o tipo só da brincadeira do só isso, só isso. Então é uma coisa que a gente usa esse só para diminuir, né? Tipo, para reduzir algumas coisas. E aí tá o meu computador na minha estação de trabalho, onde o Diogo está nesse momento, que a gente acabou trocando. O Diogo foi para esse escritório e eu agora estou no outro Agora eu escritório. estou só aqui. Agora você está só aí, eu estou só aqui também. Tá Então. vendo? Agora eu estou só aqui diante dessa visão. Quer dizer, não essa, né, propriamente, porque estamos à noite aqui, então muda um pouquinho o visual. Mas não, tem mais coisa para comentar, mas não vou comentar agora não. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá. Quem me ensinou a nadar não foi o tombo do navio, nem o balanço do mar. Foram meus pais em alguma piscininha de Paraibuna ou Ibitinga. Isso. Com muita paciência e um par de boias de braço com estampa do Garfield de óculos escuros. Isso. Aí essa é a outra brincadeira com a música do Caetano, né? Que é o ponto, na verdade. O ponto original ele fala: marinheiro, só. Quem te ensinou a nadar? Marinheiro, sol foi o tombo do navio. Marinheiro, sol foi o balanço do mar. Marinheiro, só. E aí ele fala, tipo, de certa forma, é uma coisa meio assim: o marinheiro ele é tão sozinho, né? Que ele aprendeu a nadar, tipo, caindo do navio e com o balanço do ar. Então aí eu digo de novo, né? Reforço que, tipo, eu nunca aprendi. E aí, nessa metáfora, né, de nadar e de você se virar no mundo, não é como se eu tivesse que ter crescido sozinha, né? Tipo, tô plenamente ciente de que tem muitas pessoas que têm traumas de abandono na infância e tudo mais, questões de abandono graves, assim, e eu, felizmente, nunca tive nada nem parecido. Né? E aí eu fiz essa brincadeirinha porque quando eu era criancinha, o meu pai trabalhava na CPFL, aliás, meu pai trabalhou até se aposentar na CPFL, que é a Companhia Paulista de Força e Luz, é a companhia de geração de energia, né, de distribuição de energia do interior de São Paulo, e eles tinham uma rede de pousadas da empresa em várias cidades do interior de São Paulo, Paraibuna, Ibitinga, outras cidadezinhas. Ele tinha umas pousadas que eram uns lugares bem, preço super barato para os funcionários, né? E aí a gente ia, quando eu era bem criança, até eu ser, sei lá, pré-adolescente, a gente ia bastante para essas pousadas. E eu tenho essa consciência, essa lembrança, assim, deu bem pequenininha dos meus pais me ensinando a nadar nas piscininhas que tinha na pousada. E eu tinha essa boia do Garfield de óculos escuros que minha mãe guardou até hoje. É uma boinha de braço, aquelas boinhas de braço de criança inflável, que era o Garfield, a carinha do Garfield, assim, eles usando óculos escuros. Enfim, então quis dizer aí, reforçar que não aprendi a me virar, de certa forma, sozinha, nunca fui esse nunca foi uma questão da minha família, da minha infância, embora haja questões da minha infância, não foi essa a solidão propriamente dita, o abandono nunca existiu, né? Então, beleza, eu aprendi a nadar aí com muitas pessoas me policiando e, né, com todo o carinho do mundo e tudo mais.
mais 30 e tantos anos depois, tô com 35 agora, sei lá. E aí, mesmo com o nome de sereia e aí, não, na verdade você não leu essa parte ainda, né? Ainda não li, você quer Então ler? leia. Não, Beleza, quero pode que você leia. continuar. Não, eu quero que você leia. 30 e tantos anos depois, mesmo com o nome de sereia e coragem de nadar quilômetros em mar aberto, ainda fica a sensação de que não nado muito bem. Nunca nadei. Deve ser normal e eu faço drama demais. Só isso. Isso, então é isso, né? E eu acho que, tipo, fiz a brincadeirinha, nome de sereia, né? Meu nome é Janaína, sempre tive essa associação com o mar, né? Meu pai mergulhava quando ele era criança, e tal, quando eu era criança, quando ele era jovem e tal. E depois, assim, eu nadei na piscina, eu treinei na piscina por muitos anos, eu nadei em mar aberto já, em competição e tal. Então, assim, essa metáfora de, tipo assim, eu sinto que eu me dei muito bem, assim, na vida, de certa forma. Tipo, eu me me dei bem, acho que é isso, assim, sabe? Tipo, eu tenho um emprego que eu gosto, eu, enfim, tenho, né, consegui já guardar meu dinheirinho, eu estudei numa faculdade que eu queria, embora eu não tenha seguido com essa profissão. Eu acho que, de novo, eu acho que eu sou uma pessoa bem-sucedida no meu emprego, nas minhas relações, tenho amigos muito bons, já viajei, enfim, muitas coisas boas. Mas eu ainda tenho. Então, assim, é como se eu acho que eu estou fazendo certo, assim, minha vida parece que está dando certo, mas eu tenho essa sensação que eu não sei o que eu estou fazendo, basicamente. É normal, é normal. Acho que O que todo está mundo tem essa acontecendo? sensação aí, hein? Eu acho que não é Isso é algo tão verdade. solitário assim. Eu não vou dizer todo mundo, mas boa parte, né, das pessoas que eu conheço já verbalizaram esse tipo de anseio, assim. Sim, verdade. E eu acho também que tem uma questão que eu acho que há pouco tempo, assim, alguns anos atrás, tipo, sei lá, 5 anos atrás, eu acho que eu estava muito fazendo coisas que eu queria, eu estava entrando na carreira da tradução e tudo mais, mas eu sinto que eu estava meio à deriva, usando a mesma metáfora aqui da natação, sabe? Eu acho que eu estava meio, tipo, eu estava fazendo as coisas quase que por impulso, assim, sabe? Não impulso, porque eu estava fazendo coisas que eu queria fazer e que eu estava trabalhando para isso. Então, eu trabalhei para começar a trabalhar com tradução, né? Eu trabalhei, que eu digo assim, me esforcei para começar a trabalhar com tradução, me estabelecer no mundo da tradução. Eu me esforcei para, enfim, escrever, publicar, onde quer que seja. Então, eu tinha esse senso de propósito, mas meio sem um rumo muito certo, assim, sabe? Eu tava, tipo, fazendo coisas muito próximas a curto prazo, uma atrás da outra, sem entender muito bem para onde isso estava indo. E acho que também deu uma pouco uma sensação de disso estar se repetindo, porque eu fiz colégio técnico, né, no ensino médio, eu cursei tecnologia de alimentos. Então, eu terminei o ensino médio e eu já prestei engenharia de alimentos porque eu tinha feito o técnico. Então, a minha faculdade, eu já sinto que foi uma coisa muito praticamente o próximo passo lógico da minha vida, porque eu fazia técnico em alimentos. Eu gostei, eu gostava de estudar, eu gostava de trabalhar. É uma área legal que eu acho muito boa. Se a literatura não fosse mais apelativa para mim, eu teria me dado bem e seguido nessa área, porque eu gosto. Mas, querendo ou não, parece que eu sempre fui dando um passo óbvio atrás do outro, eu sei muito pensamento a longo prazo, entendeu? E eu acho que isso aconteceu, isso causou coisas boas, porque eu conquistei muitas coisas e realizei, de certa forma, muitas coisas, mas ao mesmo tempo também meio ruim, porque a minha vida não é exatamente uma vida focada numa coisa, tanto que eu fiz uma graduação, um técnico, uma graduação, eu trabalhei para zerar depois e começar outra carreira, entendeu? Então isso também acho que tem o seu impacto nessa ideia de que eu tava, tipo assim, o que eu tô fazendo desta merda que se chama vida? O que eu estou fazendo disso? Aqui. Então, mas esse é um questionamento que, como eu te disse, né, muita gente verbaliza e tal, só que isso acontece de formas muito diferentes, né? Acho que, no seu caso, você teve toda uma estrutura que permitiu você trilhar um caminho que era um caminho ali que se colocava como um caminho já possível, né? Por você, tá, estou numa escola técnica, então qual é o próximo passo? Eu tenho a opção de fazer um vestibular, eu tenho a opção de fazer, né, uma graduação, e aí eu posso entrar para uma empresa e tudo mais, ou seja, você já tinha aquele caminho ali e você foi dando certo nisso, né? Você foi lá
tendo as suas conquistas e tudo mais. No meu caso, por exemplo, eu vejo que foi um pouco, e eu acho que eu já até falei disso aqui, né, de acaso e descaso, né, porque ao mesmo tempo que eu tive certas oportunidades, né, que foram colocadas na minha vida, por exemplo, eu, durante o meu ensino médio, não fazia a menor ideia de que fazer vestibular ou cursar uma faculdade era uma questão que eu deveria levar a sério, né? Então, assim, não era uma recorrente ali na minha família, sabe? Não era algo que as pessoas colocavam para mim como uma possibilidade real. Eu ouvia o pessoal se preparando e tudo mais, mas, assim, era uma escola, apesar de particular, muito fraca, né? Muito fraca mesmo, aqui no Rio. Então, eu simplesmente fui. E aí, nessa de ir, quando eu quando eu terminei o ensino médio, né, eu acabei não tendo muito o que fazer, então eu tive um período ali que eu fiquei 6 meses sem saber o que fazer da vida total. E aí minha tia-avó, que foi uma pessoa que já foi mencionada aqui, veio com uma história de pagar uma faculdade para mim. E aí, nessa de pagar a faculdade, eu acabei entrando no que você já tinha entrado, que era de você seguir um fluxo que era pré-determinado, um caminho pré-determinado. E aí eu fui começando a dar certo, né? Pô, terminei a faculdade, passei no concurso, comecei a dar aula no curso de inglês de renome aqui no Rio, escola particular de renome e tal. Só que aí você começa a se perguntar, cara, o que eu estou fazendo? Para onde é que eu estou indo? Porque no fim das contas, você acaba caindo num fluxo no qual você olha em volta e você se sente privilegiado, porque você realmente teve acesso a algumas coisas que muita gente não tem, mas ao mesmo tempo não foi você que escolheu aquilo ativamente. Você meio que caiu num fluxo ali e aí você está sempre dando o próximo passo. Qual é o próximo passo? Tentar trabalhar em tal escola, fazer tal concurso, agora é fazer mestrado, fazer doutorado e tal. Só que aí chega um momento em que você ou se questiona ou você vai seguir esse fluxo aí pro resto da sua vida. E geralmente, quando eu vejo uma galera se questionar, existe esse tempo de resetar. Falar, larguei tudo e agora eu vou procurar o que realmente brota naturalmente em mim. Né? E esse ponto de virada aí, ele é muito solitário. Ele conversa muito com uma solidão, porque só você sabe o que está rolando, só você sabe que existe uma angústia, uma insatisfação e tal, e comunicar isso, às vezes, é visto como ingratidão por outras pessoas. Porque as pessoas falam, pô, mas você conseguiu isso tudo, você vai largar? Como assim? Como assim, você não está feliz com isso? E aí, cara, é um processo muito solitário de você realmente parar, pensar o que é seu, o que você está fazendo só porque é o próximo passo a ser dado, e isso tudo é muito fonte de ansiedade. Essa que é a grande questão, né? A gente está falando aqui sobre solidão, a gente está falando sobre ansiedade, e a conexão que eu vejo é justamente a falta de ter com quem dialogar sobre questões que são muito nossas, né? Só que a gente cria essa fantasia que são questões muito nossas, mas existe uma universalidade naquilo ali. Existem pontos em comuns. Quando você começa a falar, quando eu começo a falar, pessoas se conectam a isso. A gente vê pelo seu texto, por exemplo, que houve uma conexão. Pessoas foram lá, deixaram comentários e tudo mais. Então, muitas vezes o caminho para sair dessa solidão é justamente se abrir para o outro. Sem dúvida. E, na verdade, eu brinco um pouco com isso todo fim de capítulo, que eu coloco, deve ser normal e eu faço drama demais. Só isso. Deve ser só fazer exercício, é só fazer exercício, se cuidar, vai ficar tudo bem. Só isso. É só coisa da minha cabeça, só isso. Porque, tipo, eu sei disso, entendeu? Também eu flerto com isso, de tipo, não, cara, não é possível que seja tão dramático assim, entendeu? Eu sou uma pessoa dramática por natureza. Eu tô ligada disso. Eu sei que justamente a ansiedade faz isso, né? A ansiedade faz com que tudo se torne maior, tudo se torne mais ou mais triste, ou mais. A própria ansiedade também exacerba, de certa forma. É uma forma quase de mania, né? Ela exacerba coisas boas também, tipo, a melhor dia da minha vida, a melhor coisa da minha vida. E isso também acaba levando a coisas ruins. É a melhor oportunidade na minha vida. Se eu não conseguir essa oportunidade, ferrou. Sendo que, sim, óbvio que vai ter
outras oportunidades melhores, entendeu? Em tudo isso. Então, tipo, se eu não passar na faculdade... Então, assim, quando eu falei no outro texto, né, sobre a minha ansiedade de passar na faculdade e tudo mais, eu tinha, tipo, uma coisa muito na minha cabeça, assim, porque a minha família, né, minha tia fez Unicamp, a minha prima mais velha fez medicina na Unicamp, tipo, na década de 90. Então, foi uma coisa que, assim, construiu todo um lore, assim, da nossa família, né? Uhum. Campinas, a Unicamp, a Universidade de Campinas, toda uma coisa ali que, tipo, eu criei essa coisa na minha cabeça, assim, e os meus pais falavam para mim, Jana, você não precisa fazer faculdade na Unicamp, você não precisa, o que você quiser fazer, porque, assim, na época eu falava que eu queria, eu tinha a ideia de fazer biologia, mas antes eu flertei com fazer veterinária, por exemplo, que é um curso que não tem na Unicamp. E meu pai falou, não, beleza, faz uma particular em algum lugar, tem Jaguariúna, né, que é uma cidade próxima, tem faculdade de veterinária, não sei o que lá, mas isso, assim, impediu, eu não permiti esses grandes coisas, porque eu tinha essa coisa de, não, tem que ser a Unicamp, então, se eu não fizer a Unicamp, tipo, sei lá o que ia acontecer, nada, na minha cabeça não existia se eu fizer uma Unicamp, minha família não vai gostar de mim. Não era tão palpável assim. Era uma coisa mais justamente lógica, assim, sabe? E aí tem algumas coisas aqui no chat. Deixa eu só complementar o que você falou com o seguinte pensamento, assim, tudo isso que você narrou até agora, o que eu acho que há de mais cruel na ansiedade é que ela te rouba o presente. Sim. Isso é o mais cruel, porque, no fim das contas, quando você entra num ciclo de ansiedade, você está o tempo todo vivendo um futuro, muitas das vezes catastrófico, que nem sempre se realiza, mas você está deixando de viver o presente. Sim. Não, e às vezes nem é catastrófico, às vezes é um futuro bom também, às vezes a ansiedade gera também, tipo, se isso acontecer, o meu futuro vai ser assim, tipo, maravilhoso. Só que, tipo, eu não tenho controle nenhum sobre se isso vai acontecer ou não, entendeu? Na verdade, às vezes a gente tem controle, né? Às vezes alguma coisa que a gente vai... E que eu acho que isso às vezes me impulsionou para coisas boas também, do tipo, se eu trabalhar para isso, vai acontecer isso. Às vezes não acontecia exatamente aquilo, mas acontecia. Então, a própria faculdade, sei lá, tipo, eu passei na faculdade porque eu estudei pra caralho, tipo, eu passei de primeira na Unicamp, engenharia, sem fazer cursinho, porque eu estudei que nem uma idiota, assim, eu estudava muito, tipo, eu fiz um colégio muito bom, né, o colégio técnico, que era da própria Unicamp, então, assim, beleza, eu meio que, assim, paguei para ver ali, hoje eu penso, cara, é muito engraçado, eu penso que a minha saúde mental, quando eu tinha uns 15 anos, era um lixo. E tipo assim, e eu achava aquilo normal. Inclusive, abrindo aqui para vocês, quando eu fui passar pela primeira vez com a minha psiquiatra, uma maravilhosa, inclusive, eu tava conversando com ela e eu falei, nesse momento, no momento que eu procurei a psiquiatra, eu realmente não estava em crise de ansiedade, eu tava normal, eu tava assim, então, eu tô procurando psiquiatra porque agora eu tenho, né, condições, eu acho que, né, é um momento legal para isso e tudo mais, tal, mas assim, eu tô bem agora, eu não tô, a minha ansiedade é um nível de ansiedade normal, eu não tô tão surtada quanto eu estive, assim, e aí a minha psiquiatra assim, Jana, deixa eu falar de uma coisa para você, nenhuma ansiedade é normal, tá? Não é assim, eu tô com um nível de ansiedade normal, ela não existe. Assim, ela não tá dizendo que você não pode ter ansiedade em momentos da sua vida. Claro que você tem. Você vai fazer uma prova, vai acontecer alguma coisa importante, é normal que você tenha ansiedade. Mas o que eu estava dizendo para ela o meu nível constante de ansiedade está baixo. Ela falou, mas não existe um nível constante de ansiedade apropriado. Você não deveria ter essa ansiedade constante, né? No momento chave, momentos chaves, ok, mas normalmente não. Aí rapaz, faz sentido. Não é que é verdade? Mudou uma chavinha na minha cabeça, né? Aí aqui acho que tem uns comentários que eu acho Vamos que voltar. Volta bastante aí, porque... Não, tem coisas, mas elas estão, acho que todas meio relacionadas. Tá. Um é que a Jéssica falou, que ela pensa nisso, sempre nisso, de o que eu tô fazendo da minha vida. As pessoas falam que eu tenho coragem de trocar de carreira, e não é coragem, é necessidade. E aí ela continuou, né? Ela falou, inclusive, esses dias uma colega da faculdade veio tomar um café para falar de transição de carreira, e eu me dei conta de como a minha jornada foi solitária. E aí, assim, Jéssica, eu tive muito isso, porque, como eu falei, eu estava trabalhando, eu não sei se eu já mencionei isso especificamente, mas eu trabalhava na Unilever, que é uma grande multinacional. Eu trabalhava numa vaga global, com
o meu time não era brasileiro, né? Era contratada por um time gringo da Unilever. Eu viajava o mundo inteiro, literalmente assim, fui para a Índia, para a Indonésia, para Singapura, para a Argentina, para a Alemanha. Fui para um monte de lugar a trabalho, ia, né? E aí, obviamente, eu viajava, passeava, né? A turismo e tudo mais. Eu ganhava bem, não era um salário exorbitante, não, porque a Unilever nunca teve salários muito altos, né? Porque a gente tem muitos benefícios e tal, tinha, né? Mas eu tinha, assim, um salário bem ok para uma pessoa da minha idade, que estava trabalhando, né, com aquilo na minha idade. Eu estava crescendo dentro da Unilever constantemente, assim, tudo levava a crer que dali pouco tempo eu ia ser gerente, e depois eu ia ser provavelmente, sei lá, diretora, alguma coisa assim. Mas era aquela coisa, né? Não vou entrar muito nisso, porque isso é tema até de outro texto que eu já escrevi e já foi publicado. Mas eu via aquele futuro e falava, não é isso que eu quero para o meu futuro. Nesse ponto, a ansiedade eu acho que me serviu muito bem. Porque eu, na hora de projetar o meu futuro, eu falei, cara, o meu presente pode estar bom, mas o meu futuro não é esse, não é isso que eu quero. E aí eu fui fazer essa transição, que foi uma coisa muito, né, que muita gente falou, mano, você é maluca da cabeça, você tá com um emprego, né, garantido, que eu tinha ótimos rendimentos de avaliações, então era um lugar que provavelmente eu não ia ser demitida cedo, assim, eu tinha minha performance era muito alta, assim. Eu viajava, eu ganhava bem, eu tinha benefício, tal, e aí eu larguei para, tipo, sei lá, arriscar ser freelance no mercado editorial, completamente pirado, né? E aí, assim, até o Tazo falou de uma coisa aqui que eu achei engraçada. Ele falou assim: seguir o fluxo não é o oposto à ansiedade de imaginar desastres? E aí, Tazo, eu acho que o seguir o fluxo é uma coisa que eu vejo hoje, tá? Hoje eu olho para trás e vejo que eu estava seguindo o fluxo. Mas na minha cabeça era isso que eu falei para você. Eu tenho que passar na Unicamp, porque a Unicamp é o lugar onde eu tenho que estudar. Tá, e beleza, eu passei na Unicamp, aí agora eu tenho que me formar, porque eu passei nessa caceta. Foi uma faculdade, assim, isso não é a minha experiência só. É uma faculdade que é muito difícil de se concluir, é uma faculdade muito longa. Eu fiz noturno, eram 6 anos, eu fiz 6 anos e meio ainda, depois fiz intercâmbio. 6 anos e meio, chegando perto no fim da faculdade. É super pesada a faculdade, então, tipo, às vezes eu tinha momentos que eu falava, eu não vou me formar. Eu vou bombar em tudo. E foda-se. E eu ficava, tipo, eu não tenho o que fazer. Aí eu estudava que nem uma desgraçada, tinha uma nota ruim, ou então eu não conseguia dar conta de tudo, porque é desumano o tanto de projeto, de prova que tem que fazer. E eu ficava, cara, mas agora eu preciso me formar, é o próximo passo. Aí eu ia lá, né? Me formei, beleza. Agora eu preciso de um emprego bom. Aí arranjei um emprego. Então, eram próximos passos seguindo o fluxo, mas todos de forma muito difícil. Não era uma coisa simples, tipo, deixa eu ficar aqui na minha vida que eu já vou passar para a próxima etapa, sabe? Era tudo muito dispendioso, tudo muito pesado, entendeu? E assim, a minha vida jovem, tipo, desde a, sei lá, da segunda parte do ensino fundamental para frente, foi eternamente isso. Eu preciso, tem que ser assim, e se não der, vai dar tudo errado. E minha vida vai, entendeu? Vai dar ruim. Quando eu fui trocar de carreira, tinha toda essa ansiedade de, cara, eu posso simplesmente, o que aconteceu aqui? Eu vou sair do emprego, vai dar tudo errado, eu vou ter que arranjar outro emprego daqui 5 anos, quando eu, né, e todo mundo sabe que se você sai do mercado de trabalho formal por um tempo, assim, é difícil de você retomar, você tem que justificar, porque você ficou tanto tempo fora. E isso na minha cabeça ficava ali, ó, pirando, entendeu? Então, acho que é isso. Tem a ver, sim, não é um seguir o fluxo tranquilo, tipo, tô de boa, terminar aqui, seguir minha vida, que vai dar tudo certo. Era mais o próximo passo é esse. O próximo passo é esse. Eu não conseguia pensar em outras alternativas de próximo passo. O próximo passo já era dado para mim, do fluxo que eu devia seguir na minha vida, entendeu? Mas para chegar nele era todo esse esforço, entendeu? Acho que tem mais um comentário da Pamela que aí a gente pode seguir. Tem mais? Pode ler. Vamos lá, vamos ler. Ela falou assim: eu também tô nessa, sabe? Principalmente nos últimos meses, de querer saber o que eu tô fazendo, o que eu posso fazer para melhorar no sentido geral. Mas pensando de forma otimista, isso pode ser bom sim, que a gente pode reavaliar como andam as coisas, o que a gente gostaria de fazer mais, que tipo de coisa ainda queremos conseguir. E acho que é isso. Eu hoje consigo ter essa visão de eu não sei o que eu estou fazendo, porém eu estou tentando achar alternativas, e eu me sinto muito mais realizada nesse sentido, sabe? Eu me sinto muito mais, tipo, por mais que eu, né, estou brincando, não sei o que eu estou fazendo na minha vida, eu, pelo menos hoje, sinto que existe um propósito, assim. Pode ser que dê errado, pode ser que o que eu tenho na minha cabeça não funcione, mas eu estou fazendo assim, eu estou fazendo o possível, eu estou me divertindo no processo, muito diferente de todo esse processo que eu narrei de faculdade. Embora, assim, a minha época de faculdade tenha sido uma época excelente, de amizades,
descobertas e de coisas. Eu vivi muita faculdade, participei de muito projeto centro acadêmico, eu fiz intercâmbio, morei fora do país, então foi muito bom, mas era uma coisa muito pesada e muito, tipo, muita obrigação e pouca diversão, entendeu? E hoje já é o contrário, por mais que eu esteja no momento de mais coisas em jogo, assim, né, financeiramente falando, de idade, né, a gente fica cada vez mais velho, não tem como, a gente não tá ficando mais novo para poder decidir o que vai fazer da vida, né? Eu já tô achando, eu já sinto que eu tô levando tudo mais de forma mais tranquila nesse sentido que a Pamela falou, de querer melhorar, de poder pensar o que eu posso fazer, de me entender, de, enfim, falar sobre isso, entendeu? Acho que é isso. É isso? Gostei, hein? Gostei. Deixei você falar porque hoje estamos no fluxo. Então temos mais uma foto aqui, dona Jana. Sim, essa vista é a que eu tenho agora do meu estação de trabalho. Eu vejo a minha sacadinha aqui, que eu amo, inclusive tem a nossa montanha, que eu adoro, que é uma montanha que aparece aqui. Muito linda, e a academia, onde fazemos nossos exercícios, que inclusive, devo dizer, salva vidas, porque se eu não fizesse exercício regularmente há pelo menos uns 5 anos, eu estaria num lugar muito pior. Então, gosto muito de estar fazendo meus exercícios. Então, prosseguindo, parece mentira, mas eu sempre gostei de fazer as coisas sozinha. Viajar para continentes muito longe de casa, assistir um dramalhão no cinema, sair para comer alguma coisa que nunca experimentei. Até pouco tempo atrás, porém, o fato de não ser por opção projetava uma sombra melancólica nesses passeios, como se a qualquer momento alguém fosse tirar uma foto minha e postar nas redes sociais com a legenda: liberdade ou solidão? Isso é uma coisa que complementa um pouco do que eu já falei, assim. Então, eu já fiz muitas coisas sozinha na minha vida e eu gosto, na verdade. Eu viajava todos esses lugares que eu falei para vocês, Singapura, Índia, não sei o quê. Eu viajei sozinha, trabalho sozinha, e depois eu viajava passeio sozinha, 100% sozinha. Eu conhecia muitas pessoas nas viagens, que eu, né, às vezes até assim, no restaurante, eu tava comendo no restaurante, começava a conversar com uma gringa aleatória. Então eu conheci muitas pessoas, fiz amizades, que são amizades, até amizade até hoje, que eu conheci, tipo, viajando, sabe? E eu gostava de fazer gosto também, né? Tô falando no passado porque era o panorama que eu fazia isso, sem a perspectiva de ter uma companhia. Então, eu ia no cinema, eu ia comer, eu gostava de passear sozinha, enfim, eu gostava. Então, era uma coisa que eu gostava de estar sozinha. Mas não era uma opção, entendeu? E eu já tô falando de uma solidão mais palpável mesmo, assim, uma solidão mais afetiva mesmo, inclusive, né? Do lance que eu falei, de eu não ter relacionamentos por boa parte da minha vida adulta, né? Então eu tinha essa coisa de eu não tenho opção, eu tô fazendo isso porque eu gosto, felizmente eu gosto de fazer as coisas sozinha, mas assim, eu não tenho opção. Claro que eu saía com amigos, ia no cinema com amigos, com minha irmã, sei lá, enfim, com meus pais, mas era diferente, entendeu? Então é isso, só circulando um pouco isso. É irônico que eu tenha precisado afundar alguns navios, queimar algumas pontes e vir toda faceira para o Rio de Janeiro para descobrir que sim, eu tenho amor e por isso não ser daqui é só mais uma característica qualquer. É como ser gorda, escritora, a favor da pipoca com janta e do feijão por cima do arroz. Polêmica aqui, hein? Polêmica, você viu que eu joguei coisas aí polêmicas, né? Mas o que eu falo aí é só porque eu fiz mais uma brincadeirinha com a música, com o ponto do marinheiro, porque ele fala, eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só. E aí eu falei que não, eu tenho amor sim, né? E como eu já falei desde o começo do texto, essa nunca foi uma questão de não me sentir amada pelas pessoas que me cercam e tudo mais. E talvez por isso, por eu não estar sozinha de fato, não ser daqui, não me sentir igual às pessoas que estão vivendo a vida delas, né, na minha cabeça de uma forma mais tranquila, mas sabemos que isso é uma coisa que a gente acaba projetando, né, como se a nossa situação fosse pior, é só mais uma característica. Em outras palavras, né, quebrando a metáfora, tipo, a ansiedade não me define. É isso que eu falei pro Diogo, eu não sou a ansiedade exatamente, né? Ela faz parte de mim, ela tem muito a ver com o que eu penso e como eu racionalizo as coisas, mas é uma característica como ser gorda, escritora, a favor da pipoca como janta, que é sim, quem disser que não, isso é errado, mas embora faz muito tempo que eu não como pipoca de janta. Eu só queria dizer que não, tá?
Por que não? É sim, pipoca janta. Não. Se eu jantar pipoca, eu não me sustento, mas Não, assim... mas aí você come outras coisas, mas janta de pipoca. Então pipoca é É o sobremesa. horário, Então. não, é o horário da coisa. Você pode comer uma pipoca de janta. Assim como açaí é janta. Eu acho que açaí é janta. Tomou um açaizão ali, aí jantou, eu acho. Janta é comida. E feijão por cima do arroz, que aí não tem ninguém que não seja psicopata que acha que bota o feijão por baixo, né? Mas enfim. E se eu misturar tudo? Pode ser também. Tá Então, aprovado. Foi só depois desse processo que descobri que existe vida apesar da solidão. Que dá para pegar meu crochê, sentar em silêncio, deixar de parar para pensar e parar um pouco de pensar. É só isso que eu preciso, enfim. Isso aí eu não termino com. Esse só é uma coisa um pouco. Esse só do é só isso que eu preciso, enfim, é diferente, né? Tem essa outra conotação. Tipo, é só isso que eu preciso. Não de apenas, sabe? Acho que é uma coisa. Tem esse significado, né? Mas mais. Menos diminuindo aquela coisa, assim. E é isso, né? Tipo, agora eu tô procurando sempre. Eu estou no momento em que eu estou pensando sobre minhas questões com mais frequência, sobre mim, terapia, ou mesmo, né, sem terapia, falar a respeito, escrever a respeito, processar mais. Mas eu estou também no momento em que eu estou diferente de no passado, que eu tentava me distrair, principalmente com o trabalho, para não pensar no que era importante de se pensar. Tava, tipo, tudo pegando fogo, tipo o meme do cachorrinho no meio do fogo, I'm fine. Agora eu sinto mais que eu me beneficio de momentos em que eu não estou pensando em nada. Eu tinha muito essa coisa de, eu tô sempre vendo um vídeo, sempre assistindo alguma coisa, sempre pensando em alguma coisa, sempre criando, e agora, às vezes, eu tô lá fazendo tricô e crochê, eu tô só fazendo crochê, eu tô só, tipo, lá, 1, 2, 3, pontos, correntinha, 1, 2, 3, correntinha, 1, 2, 3, correntinha. Aí eu penso alguma coisinha, beleza, 1, 2, 3, correntinha, que é meio que a filosofia da meditação, né? Você tá ali, aparece um pensamento, você não rechaça ele desesperadamente, mas você deixa ele passar, segue o baile. Né? 1, 2, 3, correntinha, entendeu? Então é isso. Ou seja, quando você está aí no seu crochê, você está focando no presente, né? Você está no presente, fazendo algo ali realmente que está acontecendo, com o qual você realmente está envolvida naquele momento, certo? Sim, e é engraçado até porque é uma coisa que eu sempre fui muito de querer fazer logo, querer terminar logo, mas o crochê eu tenho muito essa coisa de vai levar o tempo que tiver que levar. Então eu tô fazendo um tapete há, sei lá, meses, que ele já tá quase chegando no tamanho, inclusive, mas eu tô assim, eu nem sei exatamente o tamanho que eu quero que ele fique. Eu tô quase que pensando em terminar o novelo lá que eu tenho, e aí vai ser o tamanho que ele vai ficar, o tamanho que tô usando, né? Então eu tô tipo assim, só fazendo uma carreira atrás da outra. Eu não tô assim, eu preciso fazer mais 50 carreiras. Não, eu nem sei, eu não sei nem quantas. Eu tô fazendo, eu faço, às vezes eu faço uma carreira inteira cada vez que sento, que é trabalhoso e é longo, assim, o ponto é trabalhoso. Às vezes eu faço, tipo, meia carreira, às vezes eu faço um pouquinho, canso e não faço. Então, nesse quesito, eu acho que o crochê é engraçado, porque parece que ele vai contra todas os meus impulsos de, não, quero terminar logo, quero fazer uma coisa pequena que é pra terminar. Todas as coisas de crochê que eu fiz, eu tinha ali o objetivo de terminar aquilo, mas assim, o meu primeiro tapete, ele terminou, ficou todo torto, porque foi o meu primeiro, né? Ele não pode ser usado. Eu vou, inclusive, desmanchar em algum momento para usar a linha de novo. Mas eu fiz todo esse processo, fiz um monte de tapete, é isso, entendeu? Cara, como uma pessoa que já não viveu muito no futuro, tem sentido o que eu falei? Faz sentido, deu para... Sentido? Então, assim, Sim. como uma pessoa que já passou muito tempo no futuro, em futuros que nunca aconteceram e deixaram o presente de lado, eu gosto bastante dessa ideia de se dedicar a uma atividade. Acho que é uma das coisas que mais funciona para mim. Você sabe, quando eu vou para academia, quando eu vou para natação, eu não encosto em celular. Eu não tô nem aí para quem sabe o que eu tenho que fazer depois, o que eu preciso. Se a casa estiver pegando fogo, a Jana sabe que eu vou largar tudo e eu vou lá para academia e eu vou nadar, porque criar esse espaço de presente em meio ao caos ajuda bastante. Então, assim, algo que funciona para mim é exatamente isso, de me conectar com uma atividade no presente. Pode ser, claro, uma atividade física, a gente sabe o quanto a gente pode se beneficiar disso, né? Quando a gente consegue
fazer as duas coisas ali. Mas uma outra coisa que ajuda bastante você a não estar em contato, né, com a ansiedade o tempo todo é você também se tocar de que você não é tão poderoso quanto você acha que é. Uhum. Né? Então, tirar um pouco de você o peso de eu preciso resolver isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso não sei o que. Você... Tem coisas que você nem vai conseguir resolver. Já começa E a nem te cabe, né? Não te cabe, você não tem poder para isso, você vai ficar dando murro em ponta de faca. Então, assim, acho que é também uma questão de trabalhar um pouco essa humildade aí, ter mais consciência das suas limitações, né? Porque a gente gosta muito de pensar que a gente tem controle sobre as coisas, né? E quando você admite que você não tem controle de nada, as coisas tendem a ficar mais fáceis, por mais paradoxal que isso pareça. Né? Por mais que você fique naquela de cara, eu não tenho controle de nada. E aí você ficaria assim, caraca, a ansiedade vai explodir, porque eu não tenho controle de nada. É o contrário. Quando você se toca que você não tem controle de nada, a sua ansiedade só diz assim, verdade. Verdade. É isso. Não dá pra controlar nada. Mas é muito doido que você tem que ficar todo dia se lembrando disso. Isso é uma questão, assim, não é uma parada que você vai aprender e, legal, aprendi, não sou mais ansioso, não tenho mais ansiedade. Não é assim que funciona. Todo dia você tem que se lembrar, alguns dias mais, outros dias menos, mas, no fim das contas, é um processo constante, né? Sim. Não, é exatamente isso. E é esse processo também. Você não pode... E assim, eu sinto muito que a minha ansiedade ela é espiral, assim. Tipo, se eu dou uma despirocada, o negócio vira uma bola de neve. Tipo, às vezes nem aconteceu nada, mas acontece uma coisinha e aí isso já gera um gatilho de uma coisa que fica maior e aí eu começo a minha interação com as pessoas gera mais ansiedade, deixa as pessoas mais ansiosas e isso vai virando uma bola de neve e aí eu vou ficando, meu Deus, mas eu causei isso, socorro, calma, eu preciso reverter. E nessa tentativa de reverter, eu faço mais merda e isso vai virando uma bola de neve, entendeu? E para mim é muito difícil, uma vez que as coisas espiralam fora de controle, para mim é muito difícil eu me regular, assim, de, tipo, não, calma, tá tudo bem, respira, segue o baile. Tipo, eu começo a me auto-sabotar mesmo, vira uma bagunça. E aí nenhum remédio do mundo dá conta. Por mais que eu esteja, né, tomando remédio e tal, tudo bonitinho, é uma coisa que é muito... Eu sinto que é um pouco, tipo, vulnerável demais, assim. Às vezes uma coisinha acontece e já fudeu, entendeu? Já Então, era. exato. Eu preciso, sei Entendi. lá. Entendi. Temos mais alguma questão no nosso chat? Acho que ninguém comentou mais nada. Não? Bom, ainda Não. dá tempo, né, de vocês comentarem aí. E o texto, o link do texto vai ficar aqui na nossa descrição, né, se você estiver vendo no YouTube, porque a gente bota no YouTube também, então tá aqui na nossa descrição. Mas, para quem não tá vendo pelo YouTube, a gente também indica que vocês entrem lá no fantasticoguia.com.br e no Substack vocês podem encontrar a gente ali pelo Boletim de Ocorrência FG. Certo, dona Jana? E aí tem todos os textos. A gente está fazendo da seguinte forma: uma semana, um texto meu, outra semana, outro texto meu, e aí na semana 3, um texto da Jana, na semana 4, outro da Jana, e assim a gente segue 2 textos de cada um por vez, porque a gente já tem ali pelo menos, acho que tem uns 6, 7 textos meus e uns 5 seus. 5 meus, por aí, né? Então, a gente tem material aí para bastante coisa, bastante tipo uma terapia, mas já tem material lá para quem quiser spoiler. Semana que vem, a gente tem o quê? Saliência. Saliência, é verdade. Saliência. Semana que vem é texto sobre saliência. Então, tirem as crianças da sala. Ouviu, Tazo? Tire as crianças da sala aí. Tira as crianças da sala. Ou use fone de ouvido. Semana que vem é texto de saliência, certo, É Angela? verdade, certo. Ou não. Ou não, né? Ou vamos ver o que o Diogo aprontou. Quem já leu sabe. Já tá lá, já tá lançado. Quem leu sabe. É o terceiro texto lá do Fui ali viver a vida e morri de amores. Isso mesmo. Alguma consideração final, dona Jana, sobre o seu texto só?
eu acho que é isso. Acho que falamos bastante sobre o que é esse texto. Para mim, ele, na verdade, começou de um jeito, com uma ideia, ele terminou de outra, mas é bom, esses textos estão saindo dessa forma, assim, meio... Ó, tem os comentários, ó. Verdade. Não, tem seu comentário, tem comentário da Pamela, verdade. Tem comentário da Inclusive, Pamela ela falou também. do próprio trecho que ela falou que ela gostou aqui no chat, foi o mesmo trecho que ela falou no post. Exato. Ih, tem mais 6 comentários. Peraí, deixa eu ver se eu Não, acho que consigo. são mais. É porque tem as respostas Tem a também. Tati, ó. A Tati comentou também. A Tati, Leon também. Exatamente. É Muito legal, bom. que daí dá para deixar comentários lá no Substack, para quem não sabe, né? Que é quase quase não, é uma rede social também. Então é legal que a gente pode se interagir por lá. Até se você estiver ouvindo o podcast depois e ler o texto, se quiser deixar um oizinho lá. Ou então já vai lá, deixa os outros comentários nos próximos textos que a gente lê aqui também. Tem que lembrar de ler os comentários também, né, dona Jana? Verdade, tem uns comentários bons lá para a gente ler. Então, algum outro recadinho para os nossos ansiosos de plantão? Façam exercícios físicos, se alimentem direito, saiam de casa, tomem sol. Tomar sol é importante, hein? E é isso, durmam direitinho. Não agora, tá, gente? Sol agora é 40 graus, não dá, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Melhor não. Melhor não. Mas encerramos, então, mais uma terapia sem nenhum ferido, hein? Sem nenhum ferido. Sem nenhum ferido. Então, estamos todos bem. Vamos, só encerra a gravação e aí a gente deixa um beijo aqui para a galera que está gravando com a gente, mas para você que ouviu a gente aí ou assistiu a gente... Esse foi uma terapia, que não é uma terapia, mas é terapêutico. É tipo uma terapia. É tipo uma terapia. Beijo, gente.